paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, do segundo trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus, a relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos comentando a quinta lição desta revista, cujo título é Avivamento e Missões na História da Igreja. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui para te louvar e agradecer por esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Te pedimos neste momento, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua direção, Espírito Santo de Deus, que Tu venhas nos dar entendimento da Tua Palavra, que Tu venhas nos dar a profundidade necessária para que esta Palavra nos confronte. Pai, eu te peço também que Tu aumente em Sua igreja o anseio por missões, que em cada professor da escola bíblica permaneça acesa esta chama para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, quero aqui mais uma vez agradecer pela sua participação neste canal. Os seus likes, os seus comentários são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. E se você quiser contribuir com esta obra, continue divulgando os vídeos, compartilhando com outros irmãos. Nosso objetivo é sempre levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Ative as notificações para receber em primeira mão as nossas postagens. Lição 5. Avivamento e missões na história da Igreja. O texto áureo de hoje encontra-se em Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo 2, e assim diz a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade aplicada de hoje nos diz que quando somos confrontados pela palavra e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus opera a renovação pelo Espírito Santo e nos traz o avivamento. Os textos de referência de hoje encontram-se no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículos 12, 13, 14 e 15. E assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O primeiro objetivo desta lição é explicar que somos confrontados através da palavra. Vamos iniciar o estudo de hoje abordando um assunto de grande relevância para a nossa compreensão desta lição. Comecemos por falar um pouco sobre o que não é avivamento. Sob a ótica bíblica, tendo como base os imutáveis e elevados padrões de Deus para o seu povo, podemos dizer, sem medo de errar, que avivamento não é o emocionalismo momentâneo, produzido pela habilidade retórica de um determinado pregador ou missionário, cuja duração se dá apenas até o final do culto ou a partida do pregador para outra cidade, sendo que os participantes daquele evento voltam vazios para suas casas. O avivamento também não é o modismo e as inovações litúrgicas cada vez mais comuns dentro das igrejas. O verdadeiro avivamento
não é sinônimo de barulho, música agitada, palmas e gritos, apesar de tudo isso poder eventualmente ocorrer em nossos cultos. O avivamento é algo vital para a Igreja do Senhor Jesus, pois sempre caminhou junto com missões, expandindo sua igreja e ampliando o número daqueles que fazem parte do reino de Deus. O Senhor tem compromisso com a verdade e a sua palavra é a verdade. E todo avivamento precisa estar fundamentado na palavra de Deus. O avivamento precisa estar embasado nas Escrituras e não por desejos pessoais, sonhos ou visões carnais. O avivamento precisa estar dentro dos ensinos da Bíblia e não dentro das revelações subjetivistas, muitas vezes feitas na carne, vindo do emocionalismo. Tópico 1. A relevância dos avivamentos. Todo verdadeiro avivamento é obra da graça de Deus na nossa vida e na igreja, por meio da presença e ação inconfundível do Espírito Santo, que, como fogo, faz arder em cada coração um grande amor pelo Senhor Jesus, pelos irmãos e pela obra missionária. É fato que, para cumprir bem sua missão, a igreja necessita possuir a perfeita visão de Cristo e do real estado da humanidade sem Deus, sem esperança e sem salvação, andando sem rumo como ovelhas que não têm pastor, conforme as palavras do Senhor em Mateus 9, 35 ao 38. É necessário que cada discípulo do Senhor Jesus tenha essa mesma visão missionária para que possa entender a importância de ir, de pregar o Evangelho a toda criatura, de fazer discípulos, de batizar e de ensinar a verdade, a palavra de Deus, para que se tornem verdadeiramente livres. Mateus 16, 15, 28, 19 e 20 e João 8, 32. Para que todo e qualquer discípulo de Cristo possa cumprir bem a missão dada pelo Senhor, é preciso estar avivados. Os avivamentos produzem a ressurreição espiritual, aqueles que são impactados pelo poder da palavra de Deus e restaura a esperança dos crentes. Temos que entender que o avivamento na igreja produz mudanças espirituais dentro e fora dela, no mundo. No avivamento, a igreja prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas e toda a terra vê a salvação de Deus. Lucas 3, 4 ao 6. Não podemos negligenciar a missão que temos como igreja aqui na terra. Por isso, a relevância de nos mantermos avivados na presença de Deus. Subtópico 1.1. O que é avivamento? Ao pesquisar sobre a origem da palavra avivamento, encontramos que a mesma vem de avivar, do latim vivus, que significa vivo, rápido. É o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. O comentarista, pastor Sérgio Nascimento da Costa, destaca neste subtópico que o avivamento está ligado ao comprometimento com a palavra de Deus e um retorno ao ideal do Senhor. Um autêntico avivamento está firmado em 3 fatores indispensáveis: a leitura e estudo da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a prática da oração e o arrependimento. Esses elementos movem a mão de Deus a favor do seu povo. Esta afirmação fiel é digna de crédito porque o Senhor está comprometido com a sua palavra. Ele prometeu ouvir nossas orações e não rejeita um coração contrito e arrependido, conforme o Salmo 51. Esses fatores aqui mencionados não têm o efeito desejado no avivamento se forem praticados separadamente um do outro. A leitura e estudo da palavra de Deus sem oração pode resultar em mero intelectualismo. A oração sem arrependimento do pecado não produz nenhum efeito. E ter arrependimento sem um confronto com a palavra de Deus é impossível, pois é a Bíblia que nos mostra nossas falhas
enquanto o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8. Vejamos o versículo citado no comentário da revista do professor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. No contexto em que esse versículo foi escrito, sarar a terra significava fazer cessar as pragas na lavoura, enviar a chuva que estava tão escassa e fazer com que houvesse grande produção no campo e no rebanho. Assim, a vida do povo seria beneficiada em todos os aspectos. Deus tiraria as pragas e maldições e derramaria sua bênção. Para que isso acontecesse, tudo deveria começar com o estudo da palavra, oração e arrependimento para culminar com bênçãos sem medida. Isto é avivamento. Para nós, Igreja do Senhor Jesus, os principais efeitos de um avivamento são a renovação do nosso entusiasmo pela obra de Deus, grande número de conversões, manifestações de dons espirituais, despertamento de novos ministérios, além de bênçãos pessoais diversas e maravilhosas. Subtópico 1.2: Os avivamentos da Bíblia. Apesar de não encontrarmos o substantivo avivamento na Bíblia, os verbos vivificar e avivar são citados em várias passagens, como Salmo 80, verso 18, Salmo 85, 6, Salmo 119, 25, 37, 40, 50, 88, 107, 149, 154, 156, 159, Salmo 146, 11, Abacuque 3, 2 e etc. Podemos encontrar em diversos eventos na história bíblica em que Deus vivifica e aviva o seu povo, como ocorreram nos dias de Samuel, 1 Samuel 7, 3, 6, nos dias de Roboão, 2 Crônicas 12, 5 ao 7, nos dias de Asa, 2 Crônicas 14, 1 ao 6, nos dias de Joás e Joiada, 2 Crônicas 23, 16 ao 21, nos dias de Ezequias, segundo livro de Crônicas 29, 3 ao 14, nos dias de Josias, segundo Crônicas 34, 3 ao 33, nos dias de Esdras, conforme Esdras 10, 1 ao 19, e nos dias de Neemias, Neemias 8, 1 e Neemias 9, 3. Além dos exemplos citados pela nossa revista, queremos destacar aqui o que aconteceu no capítulo 8 de Neemias, o qual nos mostra um dos maiores avivamentos da história, onde o povo de Deus, após ser liberto do cativeiro babilônico, viveu um grande milagre, vendo a cidade santa de Jerusalém totalmente restaurada, com suas muralhas levantadas, segura e cheia de paz. Eles passaram pela experiência de um grande avivamento, tendo a sede espiritual saciada pela leitura e ensino da palavra de Deus. A narrativa bíblica diz que quando terminaram a reconstrução dos muros de Jerusalém, todo o povo se juntou na Porta das Águas para uma grande reunião de consagração nacional. O culto foi dirigido pelo escriba Esdras, o qual tanto velava pela segurança espiritual dos judeus, quanto Neemias pela segurança nacional. Ali, em praça pública, a palavra de Deus foi lida publicamente, dando início a um período de crescimento espiritual para a nação, a qual era fortalecida pela unidade de propósito existente no coração do povo. Em seguida, durante 7 dias, desde o raiar do sol até o meio-dia, ou seja, por um período diário de aproximadamente 6 horas seguidas, Esdras e os instrutores levitas abriam o livro da lei e o interpretavam e explicavam, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Isso é ter prioridade pela palavra de Deus. Lemos nesse capítulo 8 que quando Esdras abriu o livro,
todo o povo se pôs em pé, representando sua reverência pela palavra, ouvindo atentamente a leitura e a explanação das Escrituras. Esse gesto, tempos depois, tornou-se característico dos judeus nas cerimônias realizadas nas sinagogas. Antes de ler o livro da lei, Esdras guiou o povo em oração e este respondeu amém e levantou as mãos indicando participação na oração. Em seguida, os judeus inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor com o rosto em terra, um ato de submissão voluntária ao Senhor e Criador. Com todo cuidado, os levitas explicavam cada trecho lido para que o povo compreendesse a palavra e obtivesse o discernimento espiritual necessário. Quando o povo compreendeu o alto padrão exigido por Deus na sua palavra, chorou reconhecendo sua baixa posição perante esse Deus tão maravilhoso, se arrependeu e se converteu ao Senhor. Naquele dia, os judeus foram impactados e renovados pela palavra de Deus. No Novo Testamento, encontramos relatos bíblicos de avivamento e vamos destacar aqui algumas passagens bíblicas que mostram o que aconteceu entre os apóstolos e discípulos, Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 4, os apóstolos e os irmãos, Atos 4, 24 ao 31, entre as multidões em Samaria, Atos 8, 14 ao 17, entre um militar romano, centurião Cornélio, e a sua família em Cesareia, Atos 10, 44 ao 48, e também entre alguns discípulos em Éfeso, Atos 19, de 1 ao 6. O avivamento deve ser de caráter permanente na vida do crente. O nosso Deus não muda, conforme Hebreus 13, 8, e continua abençoando o seu povo com avivamentos, despertamento espiritual no decorrer da história da sua igreja. Todas as vezes que há um retrocesso no meio de seu povo, Deus levanta alguém e se move através dele para reavivar os seus escolhidos. Um ótimo exemplo para os nossos dias foi deixado aqui pelo profeta Abacuque, que tinha um desejo profundo pelo avivamento espiritual, que extrapolava o seu tempo, a sua sinagoga ou cidade e povo, quando orava a Deus para que avivasse a sua obra no meio dos anos, Abacuque 3:2, demonstrando claramente que não queria um avivamento só para ele. Ele orou para que os avivamentos sejam notificados, noticiados e conhecidos de todos, e Deus lhe respondeu essa oração no meio dos anos. Nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu em sacrifício pelos nossos pecados, fundou a sua igreja e a tem mantido avivada e vitoriosa na sua trajetória até os nossos dias. Subtópico 1.3: Os avivamentos na história da igreja. No Novo Testamento, a igreja primitiva apresenta-se como uma igreja avivada, mas ainda em Atos percebemos que Deus precisou despertá-los espiritualmente. Os pais da igreja ao longo dos séculos seguintes nos deixaram inúmeros relatos de avivamentos espirituais que vieram sobre cada geração de cristãos. Infelizmente, a história também nos mostra que ocorreram negros períodos de falta de avivamento na igreja, principalmente na Idade Média, culminando com a Reforma Protestante, como vimos na lição anterior. Na era pós-bíblica, a história registra a obra vivificadora do Espírito Santo na história da igreja, como, por exemplo, na Alemanha, com a Reforma Protestante do século XVI. Vamos destacar neste subtópico os nomes de alguns grandes avivalistas que não foram citados nessa revista, como, por exemplo, João Calvino, de 1509 a 1564, que evangelizou a cidade suíça de Genebra, antes um antro de iniquidades. Ali, a porta do inferno achava-se escancarada. Calvino, porém, resolveu provar que através do Evangelho de Cristo é possível mudar não somente as pessoas, como cidades e civilizações. Em 20 anos,
Genebra foi totalmente transformada pelo poder da prática da palavra de Deus. João 8, 32, 36. Na Morávia, na região da Europa Central, hoje a parte oriental da República Tcheca, foi o conde Nicolau von Zinzendorf, de 1700 a 1760, um nobre crente que exerceu grande influência na história missionária, em meio a um grande avivamento. Na Inglaterra, no século XVIII, em meio às incertezas quanto ao futuro da igreja naquela nação, Deus levantou John Wesley, através do qual haveria de sacudir aquela nação e trazer ao mundo o impulso religioso mais forte já ocorrido depois da Reforma. Como resultado do seu incansável trabalho, nessa época surgiu o abençoado movimento de ensino bíblico popular, denominado Escola Dominical, que teve início em 1780, conduzida por Robert Hicks, um jornalista cristão culto e rico de Gloucester. Foi um dos primeiros passos na educação da Inglaterra, como também o começo do movimento mundial das escolas dominicais. A escola de Hicks era destinada a crianças pobres que cresciam na ignorância, ministrando educação religiosa acompanhada de alfabetização e ética em geral. Contudo, o maior de todos os resultados do avivamento por ação de Wesley foi o moderno movimento missionário. Já no século XIX, alguns homens foram instrumentos de Deus para liderar grandes avivamentos, entre eles Charles Spurgeon, 1834-1892, que após sua conversão foi batizado e começou a distribuir panfletos e a ensinar crianças na escola bíblica dominical, e viu muitos pais se converterem com o testemunho dos filhos. Foi poderoso na pregação e era conhecido como o príncipe dos pregadores. Foi um dos maiores evangelistas do século XIX, tido uma das mentes mais brilhantes de sua época. No século XX, houve um grande avivamento pentecostal, difundido por William Seymour, de 1870 a 1922. Muitas denominações pentecostais nasceram do movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O Espírito Santo se manifestava em grande poder sobre os crentes da Rua Azusa, que foi o centro irradiador do avivamento que se espalhou por todo o mundo do nosso tempo. Numa velha casa de madeira, onde antes havia sido uma igreja metodista negra e posteriormente tinha sido usada como cortiço e estábulo, ali fiéis de diversos lugares reuniram-se para buscar a presença de Deus e orar pela conversão dos ímpios. O pastor Seymour não era pregador eloquente, mas anunciava a promessa pentecostal do batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial de falar noutras línguas. Depois, assentava-se no púlpito, colocava o rosto entre as mãos e não parava de interceder, suplicando a Deus que operasse no coração dos ouvintes. Enquanto orava, o poder de Deus manifestava-se. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo, gerando grande avivamento espiritual. Ainda no século XX, houve também o grande despertamento na Coreia do Sul, desde 1907, quando o Espírito Santo passou a agir com grande poder, levando aquela igreja a um colossal crescimento até os dias de hoje. O segundo objetivo desta lição é mostrar que os grandes avivamentos nasceram após um retorno à palavra. Tópico 2. A história da igreja e missões. Neste tópico, o autor ressalta que a reforma protestante foi apenas o começo do grande avivamento que Deus estabeleceria em sua igreja para chamar as nações e povos para se render a Ele e participarem do seu reino. Subtópico 2.1, a igreja primitiva e missões. O Novo Testamento nos mostra uma tríplice missão da igreja. Primeiro, a igreja é chamada para adorar e servir a Deus. Esta foi a mensagem de Cristo à mulher samaritana no poço de Jacó, conforme João 4, 23 ao 25.
A igreja de Antioquia também testemunhou isso, Atos 13, 2. Segundo, o corpo de Cristo tem uma missão para com seus próprios membros, por meio dos dons para edificação e manifestação de amor uns para com os outros. 1 aos Coríntios 12, 12 a 27, Efésios 4, 16. Terceiro, a igreja tem a missão de evangelizar os descrentes de todo o mundo. O Senhor Jesus estava tão preocupado com essa missão para o mundo que este foi seu último assunto tratado com seus discípulos antes da sua ascensão. Atos, capítulo 1, versículo 8. A partir do dia de Pentecostes, depois de serem batizados no Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar o evangelho com ousadia e poder de Deus. A história registra que no fim do século I, todo mundo daquela época já havia ouvido a mensagem do evangelho da salvação. O Novo Testamento aponta o Espírito Santo como a figura principal da obra de evangelização através da igreja. Atos 8, 29, 13, 2, 15, 28. O legado da igreja primitiva foi constituído de homens e mulheres dispostos a buscar em oração a presença do Espírito Santo em suas vidas, para então anunciar o Evangelho de Cristo. Lemos na Bíblia: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Não se faz missões de qualquer maneira. É preciso ter a chamada divina e a presença do Espírito Santo de Deus e perseverança para buscar e receber a capacitação divina tão necessária. Subtópico 2.2. Missões da Igreja pós-reforma. O comentarista diz neste subtópico que após a reforma, a Igreja protestante tinha uma grande missão: reformar a igreja e converter os pagãos que seguiam os velhos costumes e doutrinas. Eram tempos difíceis, de grandes trevas espirituais e necessidade de homens destemidos e cheios do Espírito Santo de Deus para sair ao campo missionário. O avivamento moraviano, citado no tópico anterior, foi um dos movimentos missionários iniciais nessa época. Segundo os historiadores, na Morávia, a igreja que se originara após a morte de John Hus estava sendo grandemente perseguida. O conde Nicolau se dispôs a receber os cristãos perseguidos em suas terras, na Saxônia. Muitos refugiados moráveis conseguiram chegar lá e em 1722 fundaram uma comunidade. Ali houve um derramar do Espírito Santo sobre toda a congregação e pouco tempo depois passaram a ter um fortíssimo envolvimento missionário, indo a lugares cada vez mais distantes. Subtópico 2.3. A Bíblia e missões. A obra missionária tem se expandido no decorrer da história. A Bíblia Sagrada, que antes era de acesso restrito ao clero, agora já era traduzida em vários idiomas e amplamente divulgada. E quanto mais se espalhava seus exemplares e aumentava o número de homens dedicados à evangelização, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Deus desejava alcançar o ser humano com uma revelação maior, o que o fez de forma dupla, através da Bíblia, a palavra escrita, e através de Cristo, a palavra viva, conforme João, capítulo 1, versículo 1. Essa dupla revelação se tornou necessária devido à queda do homem e à necessidade que este tinha de reconciliar-se com seu Criador. A única forma da humanidade se conscientizar da sua condição miserável de pecador é sendo confrontada pela palavra de Deus. É conhecendo a verdade para se tornar verdadeiramente livre. Se desejamos ser servos fiéis e avivados, devemos priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. Isso significa ter contato com Deus através da leitura diária da Bíblia Sagrada e da oração, colocando em prática tudo o que aprendemos na sua palavra. Foi a redescoberta da Bíblia por Martinho Lutero
que levou à reforma e trouxe liberdade religiosa ao mundo moderno, a salvação e regeneração de milhares e milhares de almas. A fraqueza de muitas igrejas nesses dias é que negligenciam a própria Bíblia que professam seguir. A grande necessidade do púlpito hoje é a simples pregação expositiva da Bíblia, sem invencionices ou modismos, mas que chame a atenção do povo para Deus, para a sua graça e grande amor pelos pecadores, manifesta através de Jesus Cristo e da sua palavra, capaz de confrontar o homem consigo mesmo, para sentir a grande necessidade de salvação. Essa é a mensagem que cada um de nós temos a missão de levar. O terceiro objetivo dessa lição é esclarecer que após vivenciar o avivamento, a igreja volta ao ideal da grande comissão. Tópico 3. O movimento pentecostal. O comentarista diz neste tópico que após a volta da leitura da Bíblia e a busca por uma vida de santidade, Deus derrama a plenitude de seu Espírito novamente, agora sobre a igreja do século XX. Subtópico 3.1. O batismo com o Espírito Santo. Conforme o livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes ocorreu um dos maiores eventos da igreja cristã, onde homens e mulheres de Deus, aproximadamente 120 pessoas, tiveram uma experiência que resultou em completa mudança de suas vidas. Aquele João que antes desejava um lugar ao lado do trono de Cristo, aquele Pedro que o negara perante uma serva do sumo sacerdote, agora estavam dominados pelos melhores sentimentos de altruísmo e abnegação, com suas vidas radicalmente transformadas pelo poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação, concedida por Deus aos seus servos, tornando-os aptos a cumprir a missão de pregar o Evangelho. A palavra batismo, do grego batisma, significa mergulhar, submergir, sendo, portanto, o batismo com o Espírito Santo um mergulhar no poder do Espírito de Deus, uma total, gloriosa e sobrenatural imersão no Divino Espírito, o que revela a maneira gloriosa como o Espírito envolve, enche e penetra na alma do crente. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é um ato de Deus, pelo qual o Espírito vem sobre o crente, enchendo-o plenamente, e é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, conforme Atos capítulo 2, versículos 3 a 11. É a vinda do Espírito Santo para encher e apoderar-se dos filhos de Deus como propriedade exclusivamente sua. Subtópico 3.2. O revestimento de poder. O comentarista diz neste subtópico que o batismo com o Espírito não é exigência para a salvação, mas é um dom que está à disposição de todos aqueles que creem na obra de Cristo e o têm como único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor nos diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Todo crente, toda pessoa que aceita, que recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ter em sua vida o Espírito de Deus. Agora, o batismo com o Espírito Santo, como já dissemos no subtópico anterior, é diferente. É um revestimento de poder que capacita o cristão para a realização da obra de Deus aqui na terra, com coragem, ousadia, discernimento espiritual, força, fé, poder e determinação. O batismo no Espírito Santo vem trazer novas possibilidades à vida cristã, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual, como ao caráter cristão, produzindo as mudanças necessárias para servir ao Senhor. Essa experiência maravilhosa de revestimento de poder não ficou restrito aos apóstolos ou à igreja primitiva, mas foi outorgado também nos avivamentos após a reforma e é evidenciado em nossos dias
bastando apenas crer e buscá-lo incessantemente. Subtópico 3.3 As Assembleias de Deus. O comentarista fez uma boa explanação do início das Assembleias de Deus aqui no Brasil, fundada pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg no dia 18 de junho de 1911, em Belém do Pará. Gunnar Wingren era um pastor batista em Michigan, que, atraído pelos acontecimentos do avivamento em Chicago, foi a essa cidade a fim de certificar-se da verdade, onde creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, quando participava de uma convenção de igrejas batistas em Chicago, conheceu outro jovem que se chamava Daniel Berg, que também fora batizado com o Espírito Santo. Os dois jovens trocaram ideias e chegaram à feliz conclusão de que Deus os guiava para a obra missionária. Restava saber onde. Em certa ocasião, em uma reunião de oração na casa de um irmão de nome Adolfo Uldin, através de uma mensagem profética, Deus falou ao coração de Gunnar Wingren e Daniel Berg que partissem a pregar o evangelho em terras distantes. O lugar para onde deviam seguir foi mencionado na profecia como sendo o Pará. Eles não sabiam onde ficava essa região, mas após consultarem mapas, verificaram que se tratava do Brasil. Com uma pequena ajuda financeira e orações de irmãos e amigos, os dois jovens partiram da cidade de Nova York para Belém do Pará, numa viagem de 14 dias. Eles não possuíam amigos ou conhecidos nessa cidade. Não traziam o endereço de alguém que os encaminhasse a algum lugar. Vinham encomendados unicamente à graça de Deus e tinham a protegê-los somente o Deus que tudo pode. Dias depois passaram a residir numa das dependências do templo da Igreja Batista de Belém, que tinha como responsável pelo trabalho o evangelista Raimundo Nobre. Aproximadamente 6 meses após chegarem, em maio de 1911, falando um português de nível regular, Wingren teve sua primeira oportunidade de dirigir um culto a pedido dos diáconos da Igreja Batista. Leu alguns versículos que tratavam da obra do Espírito Santo no crente, enquanto que os diáconos abriam suas Bíblias para conferir se o que ele lia estava correto. Durante uma semana foi convidado a dirigir os cultos e Deus operou ao longo daquela semana, batizando com o Espírito Santo e curando enfermos, e por isso Wingren foi advertido e posteriormente excluído da comunhão com aquela igreja, com outros irmãos. Após a exclusão, o pequeno grupo de 18 irmãos convidou os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg para dar-lhes a necessária orientação espiritual naqueles dias decisivos da vida. Foi assim que juntos, no dia 18 de junho de 1911, a rua Siqueira Mendes, 67, em Belém do Pará, foi fundada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, uma igreja missionária cuja trajetória histórica é repleta de perseguições e vitórias, de muitos milagres e poder de Deus, tornando-a em uma das maiores denominações evangélicas do país. Para concluir, para que possamos viver o verdadeiro avivamento que vem de Deus, é necessário que voltemos à essência da palavra, nos arrepender dos nossos maus caminhos e viver uma vida de santidade. Somente assim, Deus voltará a fazer maravilhas na sua igreja nos dias de hoje. O pastor Paulo Macalão afirmou em 1979 sobre o crescimento da igreja. A razão para o crescimento da igreja neste século XX está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Se você é um professor da Escola Bíblica Dominical, visite o blog revistaebd.com. Estão disponibilizados ali subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula e não é inscrito ainda, faça isso agora e deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça
e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.